aí, pessoal, tudo bem com vocês? Queria dizer que é um prazer estar em mais uma videoaula aqui. Videoaula essa que nós vamos tratar do tema equação reduzida da reta. Lembrando que esta videoaula é apenas de resolução de exercícios, ou seja, a matéria, os conteúdos, as premissas do tema comentado está na aula anterior. Então, caso você tenha alguma dúvida, volte à aula anterior, assista. Esta aula aqui será falada apenas sobre a resolução dos exercícios que foram passados na última aula. Tudo bem? Uma boa aula para você e vem comigo aqui. O primeiro exercício é um exercício muito interessante que fala o seguinte, ó, em cada caso a seguir, obtenha a equação geral da reta que passa por A e B e em seguida verifique se o ponto P, ou seja, 2, 4, pertence a ela. Perfeito, pessoal. Nós temos aqui, então, dois pontos. O exercício quer que a gente defina a equação geral desta reta e depois prove se este ponto faz parte da reta em questão ou não. Então, ó, o primeiro passo aqui, a gente, através de dois pontos, calcular a equação geral da reta é por determinante, um modo bem tranquilo aí, que a gente viu nas aulas passadas. Então, pessoal, ó, o primeiro ponto, peguei o ponto A aqui, nesse menos 5 e 6, ponto 2 e 8. Aqui eu coloco um ponto qualquer, x e y, e repito o meu primeiro ponto. Pessoal, observe que, como eu trato apenas com dois pontos aqui, a ordem não importa. Posso colocar primeiro x e y, eu posso colocar primeiro o 2, 8, tanto faz. Tudo bem? Então, partindo aqui deste princípio, ó, basta a gente efetuar a multiplicação das diagonais. Lembrando que a primeira diagonal aqui você vai preservar o sinal, né? Ó, menos 5 vezes 8, menos 40, 2 vezes y, 2y, x vezes 6, mais 6x. Agora, tudo que é na diagonal ascendente aqui, ó, nós vamos inverter o sinal, né? 2 e 6 seriam 12, mas aqui a gente escreve menos 12, porque o sinal foi invertido. X e 8, menos 8x, e 5, menos 5y, mais 5y. Perfeito? Como nós temos que é um determinante e é igual a zero, nós podemos tirar o módulo. Simplificando aqui os meus fatores, eu tenho ó, que menos 8 com 6, menos 2, mais y, mais 2y, com mais 5y, 7, e juntando aqui também no terceiro termo, tem menos 52. Perceba então, pessoal, que esta aqui ó, é a nossa equação geral da reta. Só que de uma forma para ela ficar elegante, como eu vou trabalhar mais com ela, a gente viu que é interessante a gente multiplicar por menos 1 sempre que o x for negativo. Então é isso que nós vamos fazer aqui, ó, multiplicando por menos 1. Finalizamos assim, ó, com a equação geral da reta. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, a primeira parte do exercício foi feita. Através de dois pontos, nós deduzimos qual foi a equação geral desta reta aqui. A segunda parte do exercício me fala para provar ou para testar se o ponto P faz parte desta reta. Então, pessoal, nós vimos nas aulas passadas que para um ponto fazer parte da reta, nós vamos inserir as coordenadas dele na equação geral e ela tem que satisfazer a equação, ou seja, o total aqui tem que ser zero. Eu tenho que colocar aqui um x e um y e a igualdade tem que prevalecer, ou seja, ser igual a zero. Vamos ver se esse ponto faz parte ou não da reta? Então, ó, eu copiei aqui, transferindo as minhas coordenadas 2 e 4, né? Que é a coordenada do ponto. Onde era x eu pus 2, onde era y eu coloquei o 4. Multiplicando aí, 2 e 2, 4, 7 vezes 4, 28. Operando aqui, eu tenho que sobrou para mim 28 igual a zero. Portanto, pessoal, eu tenho que este ponto P não faz parte desta reta. Podemos observar isso graficamente também. O exercício não pediu, o
que o exercício pediu foi só até aqui, mas de um modo ilustrativo, para elucidar o exercício, desenhando o gráfico, olha o que ficaria. Ó. Perceba comigo. Este aqui é o meu ponto A, este aqui é o meu ponto B. Então, eu calculei a equação geral desta reta aqui. Ó. O exercício me perguntou se o ponto P fazia parte, ó, 2 e 4, né? Ó. Perceba que o ponto P está longe, né, de fazer parte desta reta. Então, portanto, nós podemos concluir que P não pertence à reta. Detalhe, pessoal, aí você poderia me perguntar, mas professor, o que seria 28? Então, 28 nada mais é do que se a gente calcular o determinante dos 3 pontos. Lembra que a gente estava calculando a área? Ou seja, a área desses 3 pontos aqui, ó, não é metade do determinante? Portanto, se você calcular a área desses 3 pontos aqui, será igual a metade de 28, ou seja, 14 unidades de área. Perfeito? Só a nível de conhecimento, tá, pessoal? Como eu disse, o exercício ele já se encerrou aqui. Agora, a nível de curiosidade, ó, vamos calcular também a equação reduzida e os coeficientes deste exercício aqui, só para dar umas ferramentas a mais para vocês aí, ó. Então, como que calcula a equação reduzida? Ó, simplesmente eu pego minha equação e vou isolar o meu y. Perceba comigo que quando eu isolo o y, eu fico 7y, 2x, mais 52. Agora, como eu tenho um y, preciso dele puro, eu passo 7 dividindo todo mundo, ó, e chego aqui na minha equação reduzida da reta. Tudo bem, pessoal? Detalhe que quando eu tenho minha equação reduzida, eu posso identificar quem? Os meus coeficientes. Tanto o meu coeficiente angular, quanto o meu coeficiente linear. Perceba comigo, ó, que o que acompanha x sempre será o m, ou seja, o coeficiente angular, e quem acompanha aqui o fim aqui, ó, o termo independente, sempre será o meu coeficiente linear. Muito importante isso, pessoal, que nós podemos ver a importância desses coeficientes aqui na reta. Ó. Eu tenho uma reta crescente, o meu coeficiente angular será o quê? Positivo. Olha, conforme nós havíamos imaginado. E detalhe, um detalhe muito importante aí. Tá vendo que minha reta, a inclinação dela é pouca? Ou seja, a declividade é pouca, ela não está muito íngreme, ela está um pouco tombada, significa que o meu coeficiente angular é pequeno. Ó, 2 dividido por 7 aí vai dar 0,3 aproximadamente, né? Então, assim, é um coeficiente angular bem pequeno. E outro detalhe aqui, o meu coeficiente linear, ele é muito importante porque ele é onde a minha reta corta o eixo y. Ou seja, 52 dividido por 7 serão 7 e um pouquinho, né? 7 aí, 4 aproximadamente. Ou seja, é onde aqui, ó, a minha reta está cortando o eixo y. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aí para a letra B. Ah, tá. Fiz aqui a divisão, né? Só aproximadamente, como nós havíamos falado. Perfeito. O exercício de letra B, pessoal, fala o seguinte, ó. Eu tenho os 2 pontos do mesmo jeito. É para mim descobrir a equação geral dessa reta e também perguntar ou provar se o ponto P faz parte dela ou não. Então, fazendo aí, pessoal, a equação geral, eu coloco os 2 pontos, meu ponto x e y, e repito o meu primeiro ponto. Lembrando que a ordem aqui não importa. Bem, fazendo a multiplicação aí, ó, 0 menos y, 0, menos 3y, menos 3y, conforme aqui podemos ver, lembrando que sempre que nós vamos fazer a multiplicação ascendente, você tem que trocar ali o sinal, né? Exemplo aqui, ó, menos 3 e 2, menos 6, mas eu ponho mais 6. Menos x, mais x. E o 0 nem é necessário trocar, né? Resumindo isso aqui, ó, nós temos 2x mais x, 3x, desço 3y, mais 6. Perceba que essa equação aqui, ó, ela pode ser reduzida, ou seja, pode ser simplificada.
Porque não é tudo múltiplo de 3, então nós vamos dividir isso tudo por 3 aí, ó. Aí eu tenho x menos y mais 2. Detalhe, pessoal, se você trabalhar com aquele primeiro tipo, ela não está errado não, tá? Você pode inserir ali informações que ela vai te dar as mesmas informações que a de baixo. Tanto faz. Você pode trabalhar com a de cima, com a de baixo. A gente opta por estar simplificando ela simplesmente pelo fato de você trabalhar com números menores, né? Em vez de você trabalhar com 3, 3 e 6, você vai trabalhar com 1, menos 1 e 2. Tudo bem? Então, ó, essa aqui é a minha equação geral. A primeira parte que o exercício me solicitou. A segunda parte é provar se o ponto faz parte dela. Para isso, basta eu pegar as coordenadas do ponto e inserir ali na minha equação geral. Para tanto, pessoal, ó, no lugar do 2, no lugar do x eu coloquei 2, no lugar do y, 4. Logo, eu tive aqui, ó, que 2 menos 4 mais 2 são 0. Ou seja, satisfez a minha equação geral da reta. Ela conseguiu fazer ela aqui ser verdade. Portanto, o ponto P, ele pertence à reta. Tudo bem? Detalhe, pessoal, que ó, como a gente falou no exercício passado, esse 0 aqui significa o quê? A área. Então, quando eu ponho um ponto aqui na equação geral da reta e dá 0, significa que entre esses 3 pontos não existe área. Portanto, ambos estão alinhados. Perfeito? Representando graficamente, ó, observa comigo. O ponto B, menos 5, o ponto B menos 3, menos 1, aqui no meu quarto quadrante. O ponto A está em 0 e 2, no meu, entre o primeiro e o segundo quadrante, né? E o ponto P está aqui, ó, 2 e 4. Perceba que quando eu traço uma reta entre A e B, automaticamente ela corta o meu ponto P. Tudo bem? Vou calcular aqui também, pessoal, só uma forma de estar trabalhando um pouquinho mais com o exercício, a equação reduzida dos coeficientes. Observa comigo. Essa aqui é a minha equação geral, né? Copiei ela aqui. Reduzi ela, ou seja, isolo o meu y. Quem acompanha x é o coeficiente angular e o outro é o coeficiente linear. Ou seja, ó, olha que coisa interessante. Bastante atenção aqui. O coeficiente angular não é a tangente do ângulo alfa, ou seja, do ângulo aqui, ó, que faz parte, ele faz esse eixo aqui com o eixo x, essa angulação aqui. Só de olhar uma tangente igual a 1, o que vocês lembram? Qual que é o número, qual que é o ângulo que dá tangente igual a 1? Se puxar na memória aí, tangente de 45 graus é igual a 1. Então, ou seja, ó, só de você ver que m igual a 1, você já pode deduzir que este ângulo aqui, ó, é de 45 graus. Interessante, né? Outro fator importante aí, ó, que n sempre representa onde a reta corta em y. Observe comigo que que y foi cortado em cima em 2. Exatamente como o nosso coeficiente linear disse. Pessoal, essas informações adicionais que eu ponho no exercício aqui é para vocês ir casando as ideias. Opa, então coeficiente linear na reta, você ir vendo aí cada propriedade, como ela funciona. Não é obrigatório dentro do exercício você fazer isso. O exercício morreu aqui, ó. Mas estou mostrando a vocês algumas informações muito importantes aí. Tudo bem? Exercício de letra C. O exercício de letra C é muito interessante, eu queria chamar a atenção para vocês antes de tudo. Olha, você está fazendo vestibular, você está fazendo o Enem e pergunta se esses 3 pontos são alinhados, ou seja, A, B e P. Você não precisa nem fazer nenhum exercício para saber que eles estão alinhados. Simplesmente pelo fato que, observa comigo, quem é Y de A? 4. Quem é Y de B? É 4. Quem é Y de P? É 4 também. Ou seja, ó, meus Y são todos iguais. Portanto, no plano cartesiano, ó, eu já tenho aqui na minha mente, que eu tenho um plano cartesiano aqui, a minha reta será assim, ó. Só não repara o meu eixo Y, que ficou um pouco aqui. Por que eu sei que minha reta vai ser dessa forma?
Essa aqui vai ser minha reta R. Por quê? Simplesmente pelo fato que o meu y não mudou. Desde o primeiro ponto até o outro é o mesmo y, ou seja, está todos os pontos aqui, ó, tá um aqui, tá outro aqui, tá outro aqui. Então, só de bater o olho, eu já posso deduzir que estamos falando de uma reta. Então, esse olhar, pessoal, é muito importante na hora de provas de Enem, de vestibular, que você ganha tempo. Mas como o exercício para a gente resolver, equação geral e tudo, nós vamos fazer passo a passo aqui. Detalhe, ó, se ela é reta assim também, de cara nós já podemos deduzir que o coeficiente angular é igual a 0. Mas vamos ver isso mais detalhadamente aqui, ó. Beleza. Então, ó, o primeiro passo é calcular a minha equação geral da reta. Beleza? Menos 1, 4, 7, 4, x e y, né, que é um ponto qualquer da reta, e repito o meu primeiro ponto. Fazendo a multiplicação aí, ó, menos 4, 7y, 4x. Menos 28, menos 4x e mais y. Como é igual a 0, eu tiro o módulo. Perceba uma coisa aqui, ó, muito interessante. O 4x, eu corto eles, menos com mais aqui, ó. Um segundo. Vou pegar uma caneta aqui. Eu posso cortar esse x aqui. Ou seja, não tem x a minha equação em geral. E eu posso simplificar aqui, ó, juntar, né? 7y com y, 8, menos 4 com menos 28, menos 32. Esta aqui é a minha equação geral da reta. Eu posso simplificá-la por 8. Vocês concordam comigo? Então, simplificando por 8 aqui, ó, eu posso deixar ela dessa forma. Lembrando que é uma forma só mais fácil de eu trabalhar com ela. Detalhe, provavelmente, pessoal, em vestibular, em Enem, quando te pedir uma equação geral da reta num exercício como esse, eles vão te dar dessa forma aqui, ó. Então, assim, você vai chegar aqui e vai ficar pensando, mas por quê? Porque é necessário simplificar, tudo bem? Para ficar uma coisa mais organizada aí. Detalhe, pessoal, essa equação geral é incomum, porque falta um elemento nela, né? Falta o elemento x. O que isso significa? Sempre que você vê uma equação geral da reta que não possui variação em x, nós podemos dizer que ela é paralela ao eixo. Ela vai ser sempre paralela ao eixo x. Perceba comigo aqui, ó. Testando o ponto, observa comigo que eu vou colocar aqui no lugar de x, como não tem x, eu não vou colocar o 2, e no lugar de y eu coloco apenas o 4, né? 4 menos 4, 0. Ou seja, este ponto pertence à reta, né? O ponto P vai pertencer à reta do exercício C aqui. Agora, desenhando o gráfico, vai ficar bem mais ilustrativo aí, ó. Perceba comigo o seguinte, desenhei aqui meu ponto A, menos 1 e 4, meu ponto P, 2 e 4, e o meu ponto B, no caso, né, 7 e 4. Como havíamos predito, como ambos y são 4, nós temos uma reta aqui, ó, paralela ao eixo x. Se você tem uma reta paralela ao eixo x, podemos dizer que não houve variação aqui em x, ou seja, não subiu, não desceu. Então, fica desta forma aqui, ó. Portanto, não temos a variável x na equação geral. A nível de curiosidade, ó, a equação reduzida ficaria muito engraçada porque ela ficaria desta forma, ó, y igual a 4. Sempre y vai estar igual a 4. Não muda. Tudo bem? Ela nunca vai ser 5, nunca vai ser 6, nunca vai ser 3. Então, essa aqui seria a minha equação reduzida, ó. Eu até optei por fazer esse exercício todo, assim, a equação reduzida e os coeficientes, para vocês mostrarem vocês aí, ó, como que ficaria. Bacana, né? Detalhe, pessoal, como não existe inclinação, ou seja, ela é paralela ao eixo, nós já deduzimos que não existe, o coeficiente angular será igual a 0. Ou seja, não existe inclinação. Em outras palavras, podemos ver também que a tangente do ângulo aqui, ó, qual que é o ângulo que estamos formando? É o ângulo 0, ou seja, não houve inclinação, é 0, né? A tangente de 0 é igual a 0.
Então, podemos aqui, ó, com clareza ver que m é igual a zero, até porque ele não está na minha equação reduzida, ó. Não existe x na minha equação reduzida, e o meu m, o meu coeficiente linear, é igual a 4. Tudo bem? Então, ó, não existe x, então m é igual a zero, o que sobrou é 4. Perceba que como a reta toda ela está fixada na ordenada 4, com certeza também o seu coeficiente linear, ou seja, onde corta o y ali, seria 4. Pessoal, então finalizamos aqui o nosso exercício 2. Ficou um pouco mais longo que o necessário, mas foi bom a gente estar trabalhando aí com cada informação que o exercício nos fornecia. O exercício de número 3 fala o seguinte, ó, considere a equação, considere a reta de equação 3x menos y mais 12 igual a zero e determine seu ponto de ordenada igual a 2, de abscissa 3, de interseção com OX e interseção com o eixo Y. Bastante atenção aqui, pessoal. Quando você tem uma equação geral da reta, para você calcular a ordenada, simplesmente, ordenada é o quê? Não é o Y? Significa que seu Y é igual a 2. Então, você vai calcular o seu X, ou seja, o ponto ali onde essa reta passa em 2. Lembrando que ela vai passar em 2 apenas uma vez, porque é uma reta, né? Observa comigo, ó. Então, se a ordenada é igual a 2, y é igual a 2. Substituindo aqui na minha equação reduzida um y igual a 2, ó. Perdão, equação geral. Onde tem y, eu coloquei 2. Perfeito? Juntando aqui, ó, eu encontro agora o meu x. Ou seja, x será igual a 10 menos 3. Portanto, o ponto onde a ordenada será 2, eu terei este ponto aqui, ó. Este ponto pertence à reta e ela passa na minha ordenada 2 com x igual a 10 menos 10 terços negativo. Detalhe, pessoal, às vezes a gente vê umas coordenadas mais feias, assim, né, com números decimais, aí o aluno até assusta, pensa que tá errado, mas nem sempre, tá, pessoal? Nem sempre tudo é perfeito, não. Às vezes vamos encontrar exercícios assim. A minha letra B é a mesma coisa, ó. Abscissa 3. Abscissa é o meu eixo X. Portanto, X igual a 3. Eu vou substituir aqui o meu X, vou encontrar o meu Y e determinar o ponto. Ó, onde tem X eu coloco 3. Ficou aí menos Y igual a menos 21. Y igual a 21. Ou seja, o ponto em questão é o ponto 3, 21. A minha reta irá passar na abscissa 3 quando o Y dela estiver em 21. Tudo bem? Exercício de letra C. Esse exercício, alguns alunos tiveram dúvida nele. Professor Igor, interseção com o eixo X. Como que eu faço isso? Eu até deixei um plano cartesiano aqui para a gente ver, ó. Interseção com o eixo X é onde ela corta o eixo X. Lá na função, nós chamávamos esse ponto de raiz. Não sei se vocês vão lembrar. Então, ó, imagine comigo. O laser está ali. Ele está cortando o X em um ponto qualquer. Tudo bem? Eu não sei que ponto que vai ser que vai cortar X. Mas eu tenho certeza que sempre que ele cortar o X, o meu Y terá valor igual a 0. Ou seja, pode cortar aqui, ele pode cortar aqui, ou aqui, tanto faz. Mas y será igual a 0. Vocês compreendem? Partindo desse princípio, então, ó, eu vou deduzir aqui que meu y é igual a 0. No lugar de y, eu coloco 0. E tenho aqui 3x é igual a menos 12, ou x é igual a menos 4. Portanto, essa reta em questão, ela corta o meu ponto, meu x em menos 4, ou seja, ela corta aqui, ó. Este aqui é o ponto que intercepta o meu eixo x. Se fosse uma função, nós poderíamos chamar este ponto de raiz da função. Tudo bem, pessoal? A mesma coisa acontece no exercício D, ó. Onde ela intercepta o eixo y. Ó, ela pode interceptar o eixo y em qualquer lugar. Mas perceba que quando ela interceptar o eixo y, o x dela, obrigatoriamente,
deve ser 0. Portanto, pessoal, eu coloco aqui um x igual a 0, ó, enquanto o y igual a menos 12, y igual a 12. Então, este aqui é o ponto, ó. Seria lá em cima, né? Tudo bem? Então, exercício 3 aí também resolvido. O exercício 5, pessoal, alguns alunos falam, professor, eu estou até com dúvida no exercício 5. Eu nem quis corrigir, porque ele está corrigido do outro lado da folha. Eu passei ele só para vocês dar uma estudada nele, mas se você virar a folha da apostila de vocês, ele está resolvido. Tudo bem? Então, ó, eu já saltei para o 8. O meu exercício 8 fala o seguinte, ó. Obtenha a equação reduzida da reta R de equação geral 8x menos 2y menos mais 2y menos 3 igual a 0. Aí, a partir dela, indique coeficientes angular e linear. Exercício molezinho aí, né? Ó. Primeiro passo, então, vamos encontrar a minha equação reduzida. Eu vou isolar o meu y. Isolei meu y aqui, agora eu vou passar o 2 dividindo, né? Tenho esse aqui, posso simplificar, ficaria dessa forma. Perfeito, pessoal? Um detalhe muito importante, quando você passa o 2 dividindo, como eu tenho uma soma aqui, né? Ele tem que dividir os dois, ó. Você não pode colocar ele só no menos 8 ou no 3, não. Tá bem? Simplifiquei aqui, né? Menos 8 por 2, 4. 3 meios não teria como. Detalhe, ó. Sempre quem acompanha x é angular. E sempre quem acompanha aqui meu termo independente é o linear. Ou seja, ó, o m é menos 4, vou lembrar desse sinal aqui, e o linear é 3 meios. Só de olhar para esses coeficientes, pessoal, nós já deduzimos o seguinte, ó, coeficiente negativo, reta decrescente. Linear 3 meios, ela vai cortar ali o ponto y em 3 meios, ou seja, em 1,5, né? 3 dividido por 2, 1,5 no eixo y. Perfeito? Exercício molezinho aí, ó. O exercício 9 fala o seguinte, obtenha a interseção das retas. Opa! Eu até coloquei lá, se tem interseção, tem sistema. Pessoal, se as duas retas se cortam, se elas se cruzam, existe um ponto onde elas vão se cruzar. Perfeito? A este ponto, nós chamamos de interseção. Então, ó, se você tem duas equações gerais da reta, você quer encontrar a interseção delas, você tem que fazer um sistema, porque ele será o único ponto, o ponto de interseção. Vamos até desenhar isso, vamos? Ó, ficaria assim, ó. Eu tenho uma reta, tem a outra que se corta. Esse ponto aqui, ó, esse ponto de interseção, ele é o único ponto de todas as duas retas que irão satisfazer as duas equações. Ou seja, se você colocar ele aqui vai dar 0, se você colocar ele aqui também vai dar 0. Podemos então deduzir que ele será a solução de um sistema dessas duas equações. Ou seja, eu vou comparar elas aqui, vou encontrar a solução e será o meu ponto, vou chamar aqui o ponto P, o ponto I, que seja o ponto de interseção. Perfeito? Se porventura você pegou duas equações gerais da reta, uniu elas, fez um sistema e não deu solução, isso significa o seguinte, ó, que as suas retas são paralelas, ou seja, elas nunca irão se cruzar, por isso que seu sistema não deu solução. Tá, pessoal? Informação é muito importante para vocês. Então, o primeiro passo aqui é eu fazer um sistema das duas. Sempre que falar de intersecção, sistema, tá? Então, ó, eu tenho aqui minha primeira e minha segunda. Vou isolar as informações da minha primeira. Ó, isolei que x é igual a 2y menos 6. Perfeito? Agora eu vou fazer pelo método de substituição. Eu vou pegar o x aqui, o que é x aqui, como eu não tenho como nada mais fazer aqui, ó, eu pego aqui, onde tem x, eu vou colocar 2y menos 6. Ficará dessa forma, ó, 2y menos 6 mais y menos 3. Perfeito, pessoal? Resolvendo aqui, ó, eu tenho 3y menos 9, y igual a 3, né? Ó, passo 9 para o outro lado, 3 dividindo, chego aqui.
Opa, encontrei a minha ordenada do ponto. Agora eu vou encontrar a minha abscissa, ou seja, coloco aqui no lugar do y 3, 2 vezes 3, 6, 6 menos 6, igual a 0. Portanto, o ponto de intersecção será o x0 e o meu y3. Detalhe, né, pessoal? Podemos perceber aqui claramente que o ponto de intersecção, como eu tenho x igual a 0, ele ocorreu em cima do eixo y. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, ó, o meu coeficiente linear desta reta será igual ao coeficiente linear dessa reta, porque elas se cortaram, basicamente. Vamos desenhar de novo. De vermelho aqui, ó. Eu tenho a minha reta, a minha primeira, a minha segunda. Esse ponto que elas se cortaram aqui, ó, é em cima do eixo y. Então, o coeficiente linear aqui em 3 ainda. Perfeito? O coeficiente linear de ambas seria 3 se a gente fosse calcular. Tá bem? Então, detalhe importante aí, pessoal. Mais uma informação, mas o principal é chegar aqui. E vocês chegaram. Tudo bem? Ah, tá. Já tinha até desenhado aqui, tinha esquecido. Ó. Perceba comigo ó, que ficou em cima do ponto 3 aqui. Ó, os coeficientes lineares são iguais, porque o coeficiente linear não é onde corta o eixo y. Ambas cortam no mesmo ponto, então ambos são iguais. Belezura. Agora, pessoal, nós vamos resolver aqueles exercícios da lista à parte, daquela folha que eu passei complementando um pouco mais as atividades. Ó, calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. Nós temos duas formas de calcular coeficiente angular, pessoal. Nós podemos calcular ele por determinante, né? Ou de uma forma mais simples que aprendemos na última aula, que basicamente fazendo aí a forma de declividade, ou seja, a variação de y sobre a variação de x. Tudo bem? Partindo desse princípio, que é bem mais fácil para a gente calcular, né? Nós podemos fazer o seguinte, ó. Calculando aqui, eu vou substituir y de b menos y de a, x de b menos x de a. Lembrando que você pode pôr o contrário também. Y de a menos y de b, x de a menos x de b. Mas detalhe, sempre o y em cima, o y em cima e o x é embaixo, tá bom? Nunca esquecer dessa forma, que é a forma de declividade, tá bem? Partindo desse princípio, pessoal, observa comigo o seguinte, ó. 10 menos 2, 3 menos 1, né? Substituindo meus valores aqui. Eu tenho 8 meios, o meu coeficiente angular é igual a 4. Ou seja, a minha reta é ascendente. Ou, de outra forma, crescente, né, pessoal? Continuando aqui, ó, a letra B, mesma coisa, né? Substituindo menos 2, menos 3. Esse menos aqui é da fórmula, tá, pessoal? 4 menos menos 1. Detalhe, ó, e menos da fórmula, e esse menos aqui é do meu número. Tudo bem? Muito importante isso aí, pessoal. É até bom pôr entre parênteses para não confundir, porque um sinal aqui faz toda a diferença. Você errar o sinal aqui, você erra a inclinação toda da sua reta. Não é verdade? Então, ou seja, eu tenho menos 5 mais 5, né? Menos com menos aqui seria mais. É igual a 1, né, pessoal? Faltou colocar aqui no slide. Ó. Igual a menos 1. Tudo bem? Ou seja, eu tenho uma inclinação aqui, ó, nessa posição de 45 graus. O menos significa que ela é decrescente, né? E o 1 significa que é 45 graus, que a tangente de 45 é igual a 1. Beleza? Exercício de número 2. Calcule o coeficiente angular e linear de cada equação abaixo. Simples, né, pessoal? Para calcular os coeficientes, é de suma importância que você passe ela para a reduzida. Então, nós vamos fazer a reduzida da equação, né? Ó, 4y ficou isolado, passei tudo para o outro lado com sinal negativo. Pego o meu 4 e passo dividindo cada item ali, né? Tem que dividir o x e também o termo independente. Simplificando, eu tenho que o meu y é igual a menos meio e menos 7/4. Tranquilo? 7/4.
Então, aqui, ó, eu encontrei o meu coeficiente angular e aqui, ó, o meu coeficiente linear. Você pode deixar meio ou menos 0,5, tanto faz. Tranquilo? Ó, reta decrescente, que vai cortar o meu eixo Y abaixo de x, em 7/4. Beleza? Tranquilo? A letra B aqui, ó, isolei meu Y, passei dividindo 9 para todo lado. Perceba, pessoal, que aqui eu multipliquei por menos 1, ó, porque o meu Y estava tudo negativo, né? Quando o Y está negativo na reduzida, eu multiplico por menos 1, deixo ele positivo aqui. O 9, 3 nonos e 1 nono. Simplificando, seria 1/3 e menos 1 nono. Tranquilo aqui, ó. Então, meus coeficientes seriam, respectivamente, 1/3 e menos 1 nono. Beleza, pessoal? Exercício, não, continuando aqui, a letra C e a letra D deste mesmo exercício, ó. Então, isolando, eu teria, ó, passei tudo para lá, né? Com carga contrária, multiplico por menos 1, ficaria dessa forma. Logo, eu tenho que quem acompanha x é 1, ou seja, meu coeficiente angular é 1, um ângulo de 45 graus crescente. E tenho aqui, ó, meu n igual a 2, ou seja, eu estou cortando a minha abscissa em 2. Perdão, pessoal, minha ordem é nada, tá? A letra D é a mesma coisa aí, ó. Perceba que eu isolo 2y, passo para lá o menos 3x e menos 4. Isolo, né? Meu y aí, deixo dividido por 2. Ficaria 3 meios, 4 dividido por 2, menos 2 aqui, né? Meus coeficientes seriam estes aqui. Perfeito? Continuando, tem o exercício 3. Determine a equação reduzida que passa pelos pontos. Esse exercício, pessoal, tem duas formas de resolver ele. Na aula eu resolvi de duas formas distintas. Aqui eu vou optar por resolver apenas por uma. Bem, você pode calcular por determinante ou você pode calcular também através desses pontos. Você calcula o coeficiente angular, substitui na forma geral lá da reduzida e encontra também a sua solução. Aqui eu vou calcular por determinante, que é bom que a gente engloba aí toda a matéria estudada de áreas e tudo até então, ó. Eu pego meus dois pontos, acrescento x e y, repito meu primeiro ponto. Multiplico primeiramente aqui, ó, as minhas diagonais descendentes, elas ficam de forma sem mudar o sinal. A outra eu vou trocando o sinal, né? Da forma que a gente veio fazendo aqui, ó, menos 1 menos 3 seriam 3, né? Passaria para menos 3 aqui. Aqui seria 3x passa negativo e 5y passa negativo. Tiro o meu módulo, posso trabalhar aí com simplificando, ó, menos 6x, menos 12, menos 6y, mais 12. Perfeito? Aqui, pessoal, perceba que eu posso simplificar por 6, né? Ó, ficaria assim. Multipliquei por menos 1 também, que nós fizemos por regra, né? Que sempre que tiver x negativo, a gente multiplica por menos 1. Não que esteja errado, tá? O x pode ser negativo? Pode, mas só para ficar mais elegante. Perfeito? Então, ó, agora basta encontrar, essa seria a minha equação geral, né? Basta encontrar a minha reduzida. Ou seja, isolo o meu y ali, ó. Passei todo mundo para o outro lado. Tendo minha reduzida, ó, eu tenho que os meus coeficientes, acho que faltou encontrar os coeficientes aqui, né? Não, só a equação reduzida. Mas o coeficiente seria menos 1 e menos 2, respectivamente. O exercício 4 fala o seguinte, ó. Represente graficamente a reta encontrada na questão 3. Detalhe, ó. Na questão 3, eu tenho estes pontos. Só com esses dois pontos dá para mim identificar a minha reta. Mas, tendo a equação geral e reduzida, como nós encontramos, nós podemos encontrar os nossos coeficientes, ó. Ou seja, já posso deduzir para você que essa reta, como ela tem coeficiente angular menos 1, ela será descendente, ela partirá assim, e ela vai cortar n em menos 2. Vamos desenhar para ver como é que fica? Observa comigo, ó. O ponto D, chamei de D esse ponto aqui, tá? Ó. Menos 1 e 3. E o ponto C, 5 e menos 3. Perfeito?
tracei uma reta entre eles. Essa aqui é a minha reta. Perceba que assim como nós havíamos falado, ela cortou o meu eixo Y em 2 e cortou aqui também, pessoal, informação muito importante aí, ó, coeficiente angular -1. Ou seja, se o coeficiente angular é igual a -1, tenho aqui com clareza que ela é descendente. Perfeito? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Espero que a correção desses exercícios tenha ajudado de certa forma. E qualquer dúvida, qualquer comentário que for necessário aí, estou à disposição de vocês. Queria agradecer aí por tudo. Um grande abraço e até a próxima aula. Fique com Deus, pessoal.